todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Vocês não poderiam estar em lugar melhor do que na casa do Senhor. Quero compartilhar um texto com vocês, livro de Efésios, capítulo 2, versículos 6 ao 10. Eu vou ler na versão NVT, também tem a versão NVI aqui. Agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelar na bondade que Ele nos demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Nós somos obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Isso é bastante interessante. Deus nos revela, nos comunica aqui que, independente de quem você é, independente do que você faz, independente do dinheiro que você tem, independente da sua capacidade, o que Ele te deu é para todos. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas forças, não é pelo que você pode financeiramente, intelectualmente. Deus deu de forma gratuita a todos, então todos têm o direito, mas tem um detalhe: Ele nos deu, o texto fala que Ele nos deu, em Efésios 2:6, esse texto também explica que Deus ressuscitou nós, seres humanos, para que reine com Ele no céu. Ele também nos ensina que a salvação é pela graça de Deus e não por obras. Esse texto também nos mostra a salvação é um presente dado por Deus, não há resultado em nós. Esse texto nos mostra que a salvação é pela fé, e a fé em Cristo Jesus. E tudo isso é um propósito. A gente sempre tem algo para falar: Deus tem propósito na sua vida. Então, a graça de Deus, Ele planejou, é um propósito de Deus na sua vida. No versículo 10 ele fala que somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou antes. Por isso nós estamos desfrutando disso. E esse versículo também nos lembra da identidade e a missão do crente em Cristo. Ele nos encoraja a vida de obediência e serviços desse propósito de Deus. E complementando o texto, a boa obra, né? Ele fala que não é pela obra, mas a boa obra são o meio pela salvação e a evidência da salvação. Então ela reflete o poder transformador da graça nossas em Cristo Jesus. Ou seja, nós praticamos boas obras porque somos salvos, não pela salvação. Amém? Deus, como diz em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estiverem unidos em teu nome, Pai, eu estarei. E é em nome dele que nós estamos reunidos aqui. Em Números 23:19, Deus fala que Ele não é homem para que vive, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou que está com 2 ou 3 em nome dele, assim eu acredito, Deus está aqui. Deus é conosco, meu irmão. E é um presente de Deus nós podemos estarmos reunidos diante dele. Esse é o motivo da nossa reunião. Esse é o motivo da nossa celebração. Uma celebração cristocêntrica, onde Cristo está no centro de todas as coisas. É por isso que nós nos reunimos aqui. Amém? Leve o seu espírito, se entregue nesse momento a um tempo de adoração pura, genuína a Deus. Amém? Vamos orar?
Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, porque o Senhor é o nosso Deus, porque nós cremos em Ti, Pai, porque a Sua palavra se cumpre nesse lugar, se cumpre na nossa vida. E nós queremos que o Senhor é conosco nesse momento. Nós queremos que o Senhor está aqui, Pai. Porque que nós oramos, clamando a Sua presença. Tem liberdade em nosso meio, tu és o motivo onde nós nos reunimos para Te adorar e Te louvar o Seu santo nome. Seja conosco no nome santo de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Vamos cantar? Nós vamos cantar que o amor do Senhor, Ele nunca falhou e nunca falhará. Convido você a erguer a sua voz e cantar juntos ao Senhor nessa hora. Vamos lá?
ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. O desejo do meu coração é que Ele se agrade do nosso coração nessa noite. Essa canção, ela diz assim: este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Você pode cantar? E este é o meu Pai. Eu vi o Senhor sentir.
Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, o nosso coração, ainda que ele ande tão angustiado, ainda que ele ande tão ansioso por tantas questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós podemos nos lembrar que o Senhor está conosco em todo tempo. É por causa da fidelidade do Senhor que nós estamos aqui. É por causa da vontade do Senhor que nós estamos aqui. Ah, irmãos, o que somos se não fosse o Senhor na nossa vida? O que seríamos se não fosse o Senhor na nossa casa, no nosso trabalho? O que seria de nós se o Senhor não tivesse intervido e não tivesse nos encontrado? Louvado seja o Senhor em todo tempo. Por isso eu gostaria de cantar mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos lá para os nossos avisos? Olha só, está chegando mais uma edição do nosso Bazar Renovado para a glória do Senhor. E nós estamos arrecadando roupas de boa qualidade para o nosso próximo Bazar Renovado. Estará acontecendo aqui na igreja no dia 8 de março, tá bom, irmãos? Contamos com a sua oração, contamos com a sua colaboração. Esteja orando por esse dia, esteja participando conosco, tá bom? E nos ajude nos divulgando, tá bom? Bazar Renovado é uma oportunidade que nós temos de, como igreja do Senhor, estarmos aqui, abrindo as portas aqui deste lugar e também tendo contato com a sociedade que está em volta da gente aqui, tá bom? Esteja em oração. Nos ajude nesse próximo Bazar Renovado. Amém? Próximo. Irmãos, olha só, pintura da nossa igreja. Aqui é um convite para você que está aqui participar conosco da pintura da nossa igreja. Nós já vamos fazer 2 anos aqui no salão. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E o nosso salão está precisando de alguma reforma. Precisamos melhorar a tinta, o piso. Então aqui é um convite para você participar conosco. Irmãos, olha só, eu coloquei ali 3 latas de tintas, mas para a glória do nosso Senhor Jesus, nós já recebemos uma lata de tinta. Você pode glorificar o Senhor? Amém? Louvado seja o Senhor. Nós já recebemos uma lata de tinta para a glória do nosso Senhor Jesus. Então não são mais 3, são 2 latas de tinta, tá bom? Também nós vamos precisar de pincel, de fita, rolos de pintura, mas nós não colocamos ali. Nós vamos precisar de homens fortes. Deixa eu olhar para os homens que estão aqui nessa noite. Homens com experiência na pintura e homens que também não têm experiência na pintura. Se você nunca pintou uma parede, o Senhor está dando essa oportunidade para você. Quem recebe? Oi, irmãos. Nós vamos marcar um mutirão para estarmos aqui reunidos. Nós fizemos isso da última vez e foi uma bênção, irmãos. Uma bênção, tá bom? Então participe conosco. Se você não puder estar no dia, esteja em oração. Mas eu convido você a estar conosco, porque é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos como igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Próximo. Nas nossas quartas-feiras, nós começamos no mês de fevereiro esse tempo de discipulado. Nós estamos olhando para a palavra do Senhor, compreendendo aquilo que o Senhor tem para nós no nosso projeto e no nosso processo da plantação de igreja. Nós estamos vivendo um processo de plantação de igreja. Louvado seja o Senhor. E o Senhor nos deu a oportunidade de avançarmos um pouco mais. Então, nas quartas-feiras do mês de fevereiro, nós estaremos às 19h30 tratando sobre esse tema discipulado.
discipulado, sobre a direção que o Senhor nos deu como igreja para avançarmos nesse ano. Todos estão convidados para estar conosco aqui quarta-feira às 19h30. Amém, irmãos? Próximo. Dia 15 de fevereiro, PG das mulheres. Eita glória, estamos começando com força esse ano, hein? Nós já tivemos esse final de semana o PG dos homens que foi lá em casa. Foi uma bênção, não foi, irmãos? Irmãos, aleluia? Amém. Glória a Deus. Você que é homem que está aqui não foi, perdeu demais. Mês que vem terá o próximo PG. No sábado nós tivemos, agora eu quero ver. No sábado nós tivemos um PG de adolescentes e jovens. Cadê os adolescentes e jovens da igreja? Tudo bem, né, irmão? Dia 15 de fevereiro agora, as mulheres da nossa igreja estarão reunidas. Dia 15 às 16 horas aqui na igreja. Também teve o encontro Kids com as crianças ontem. Quem teve aqui das crianças? Isso, faz assim. Então você, irmão que está aqui, você já vai agendar na sua agenda dia 15 de fevereiro, sábado, às 16 horas, PG das irmãs, tá? Todas as irmãs, deixa os filhos com os maridos, é a nossa vez, vamos ter que cuidar das crianças, amém? Deixa com os maridos, vem para cá, uma tarde cheia da bênção do Senhor. Todas as irmãs que estão aqui estão convidadas, amém, irmãs? Aleluia. Próximo. Irmãos, esse aqui é um evento para a liderança da nossa igreja, sábado agora, às 19 horas, uma capacitação para a liderança da igreja. Então você fica ligado, você que faz parte da liderança da nossa igreja, nós estaremos trazendo mais informações lá, mas já deixa anotado, sábado às 19 horas, aqui na igreja. Próximo, domingo, culto como este que nós estamos aqui, culto de louvor e adoração ao Senhor às 18 horas. Você que está nos visitando pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, faz assim que a gente quer te conhecer. Isso. Aqui na frente nós temos uma família. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, um prazer, tá bom? No final do culto a gente conversa mais, tá joia? Aqui na frente também a família do Hélio. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Maria Clara está aqui. Maria. Tem mais lá no fundo, né? O Cassiano, sua esposa. Aí sim, Cassiano, gostei de ver. Deus abençoe vocês. O irmão Davi não é visitante, já é de casa. Ei, Davi, tá só para você, hein? Deus abençoe, estamos juntos, uma alegria poder te ver aqui. Mais alguém, irmãos? Ó, o irmão Wagner ali, irmão Wagner, tá bonito, hein? Irmãos, olha só, eu quero pedir licença para os irmãos, para eu falar com as crianças da nossa igreja, tá bom? Um instantinho. Cadê as crianças da igreja? Cadê as crianças da igreja? Nós combinamos algo ontem, sim ou não? Sim. O que nós combinamos ontem? Que você que veio participar ontem ensinaria o papai e a mamãe sobre uma lição, não foi isso? Quero convidar você que esteve ontem aqui na frente, pode vir, vem para cá, todos vocês que estiveram aqui ontem, no nosso encontro Kids, nós vamos ensinar a lição de ontem para a nossa igreja. Aleluia. Isso, vem para cá, Maria. Isso. Vem Edson, Nengu, todo mundo virado para lá. Vocês se lembram? Então tá, nós vamos ensiná-los. Vamos lá? Mãozinha fechada. 1, 2, 3 e de maneira. Vamos voltar. De novo? 1, 2, 3 e. Os irmãos ouviram? Não. Os irmãos ouviram? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Tem para eles ouvirem agora, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3 e. Quem foi que falou isso pra gente? Jesus, tá bom? Você pode aplaudir ao Senhor? Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês. Irmãos, ó, parte B do livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 5. A parte final do texto
vai dizer esse ensinamento que as crianças aprenderam ontem. Olha só, de maneira alguma te deixarei. Quem está falando isso para nós é Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Nessa próxima canção, nós estaremos adorando ao Senhor Jesus com os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Irmãos, é uma oportunidade de você sair do seu lugar, cumprimentar os nossos visitantes, saudar com a paz do Senhor, cumprimentar a todos e nos alegrarmos no Senhor. Aleluia! Você pode sair do seu lugar então, cumprimentar o seu irmão que está na frente, atrás, vamos lá? Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Vamos lá nas palmas, queridos. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, Senhor da Deus, Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação. Tu és o meu
Louvado seja o Senhor, irmãos. Glória a Deus. É por causa da fidelidade do Senhor que nós estamos aqui. É por causa da bondade do Senhor. O nosso Deus é bom, irmãos. Ele tem cuidado de nós em todo tempo. Essa canção ela diz assim, ó. És fiel em todo tempo. Você conhece também? Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que vem. Eu cantarei a bondade. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que vem. Nós cantaremos a ti. Doce voz que o dia que me guia ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Eu sei que és, sei que és capaz, e que amigo Você pode cantar mais uma vez que Ele é fiel. Pega a sua voz e cante ao Senhor. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que vem. Vamos lá, Vinícius, te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto até me ela nos guia, irmãos, que me guia ao fogo, escolhida, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e meu amigo é. Eu vivo orar. Se você puder, erga a sua voz e cante ao Senhor bem forte.
suas vozes. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo. Agora eu sou Jesus, queridos. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode tomar o seu lugar. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? As crianças de até 12 anos estarão indo lá na salinha para o cultinho com a tia Beli. Então você que tem até 12 anos, nós temos uma salinha para você participar juntamente com as crianças da nossa igreja, tá bom? Se você tem até 13 anos, pode seguir o pessoal lá, que vai ser uma bênção, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como você abre sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, lá no capítulo 9, Evangelho de João, no capítulo 9. E ao terminarmos de ler, irmãos, mantenham sua Bíblia aberta. Nós retornaremos sempre a ela para compreendermos o que o Senhor tem para todos nós. Nosso interesse aqui na nossa igreja é ouvir e conhecer a palavra do Senhor. Então, quando a gente terminar de ler, mantenha a sua Bíblia aberta para a glória do nosso Senhor. Não feche ela. Assim é que nós conseguimos discernir sempre o que está vindo de Deus ou o que não está vindo do Senhor. Nosso interesse é ouvirmos a voz do Senhor, revelada na Escritura Sagrada. Amém? Outra coisa importante que eu gostaria de dizer é que eu estarei lendo todo o capítulo 9 do Evangelho de João. É uma leitura extensa. Então, por isso, você fique ligado, você preste atenção. Nós estaremos lendo todo o capítulo 9. Amém, irmãos? Todos encontraram? Eu estarei lendo na versão NVI. Capítulo 9 do Evangelho de João diz assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei.
disse o rapaz. O verso 13 vai dizer assim: então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. O versículo 24 diz assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Verso 28 diz: então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, os fariseus olharam para aquele rapaz e disseram: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Ainda no versículo 35, Jesus ouviu que haviam expulsado o homem, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Até aqui foi longo,
mas foi importante nós lermos para compreendermos todo o contexto daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite mais uma vez. O Senhor nos trouxe aqui para te adorarmos. O Senhor nos reuniu aqui como igreja para prestarmos um culto agradável ao Senhor. Ah, Deus, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade do nosso coração, que o Senhor se agrade da nossa mente, que o Senhor se agrade da nossa vida, Senhor, é o que eu te peço nessa hora. Ah, Deus, e que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele nos guie, que Ele abra o nosso coração. Ó Deus, e que em nome de Cristo Jesus, toda a distração da mente, que ela caia por terra agora, em nome de Jesus, nós oramos para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, durante todo o mês de fevereiro, como os irmãos já bem sabem, nós estaremos aqui na igreja meditando sobre este tema, a jornada dos discípulos. Durante o mês de fevereiro, aos domingos, nós estaremos aprendendo da palavra do Senhor sobre a jornada dos discípulos. Irmãos, é um olhar para a Escritura Sagrada com a intenção do nosso coração de, ao olharmos para ela, aprendermos lições valorosas para mim, para você, para todos nós que estamos aqui como igreja do nosso Senhor, sobre a perspectiva de que somos discípulos do nosso Senhor Jesus. A base e aquilo que está no nosso coração é a palavra do nosso Senhor Jesus registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19. Um texto muito conhecido por todos nós. Lá, nas palavras do nosso Senhor Jesus, Ele olha para os seus discípulos um momento antes dele ser elevado aos céus, e Ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O nosso interesse aqui, portanto, é olhar para a Escritura e aprender dela sobre lições e a vida de homens e mulheres que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e que por causa desse encontro a sua vida foi definitivamente transformada pelo Senhor. Nós estaremos olhando para o impacto na vida destes homens, dessas irmãs que foram encontrados pelo Senhor. Irmãos, nós também que estamos aqui fomos encontrados pelo Senhor. Um dia nós estávamos perdidos, um dia nós estávamos vagantes nesse mundo, mas o Senhor olhou por nós. O Senhor manifestou graça, derramou o seu amor, a sua bondade. Ele é fiel. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Evangelho de João, no capítulo 9, nós encontramos essa narrativa histórica deste encontro de Jesus com um homem cego de nascença. Você que está com a sua Bíblia aberta, se você olhar o finalzinho do capítulo 8, você vai perceber aí que Jesus, ele está saindo do templo em Jerusalém. E nesse trajeto em que Jesus está saindo do templo na cidade de Jerusalém, o começo, versículo 1 do capítulo 9 vai dizer que ele viu um homem cego de nascença. Finalzinho do capítulo 8, Jesus está saindo do templo e nesse trajeto ali, nas portas do templo, ele vê esse homem cego ali. A cultura da época de Jesus, irmãos, e até os nossos dias não mudaram tanto, é que um cego só conseguiria sobreviver com a compaixão e a caridade do povo. Naquela época, o melhor lugar para receber ajuda para a vida, para receber algum tipo de mantimento, para receber alguma oferta, era próximo à entrada do templo. Afinal, a porta do templo era o lugar onde os adoradores do Senhor estavam levando as suas ofertas para cultuar ao Senhor.
Lá estava aquele homem cego, contando com a compaixão de todos que por ali passavam. Adoradores do Senhor, que iam ao templo de Jerusalém para prestar honra, para agradecer ao Senhor, para adorar ao Senhor, carregados das suas ofertas. E ali estava um homem cego que contava com a compaixão das pessoas que por ali passavam. Naquele lugar, naquele momento, o texto vai dizer, no versículo 1, que Jesus viu este homem cego. O que nós vemos aqui é que o homem cego, ou ele é visto, ou então ele permanecerá na completa escuridão da sua vida, irmãos. E o que nós encontramos aqui é que a luz do mundo radiou naquela vida. O que nós vemos aqui no capítulo 9 de João é que Cristo Jesus, sendo Deus, somente Ele é que tem condição de dar vistas novas a um cego de nascença. O que nós vemos aqui é a obra criadora do Deus Todo-Poderoso. Somente Deus é que tem poder para criar todas as coisas. Somente Deus é que tem poder para criar todas as coisas. E este Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 9 do Evangelho de João, nós encontramos lições preciosas para o nosso coração. Sobre o tema a jornada dos discípulos, eu quero compartilhar a primeira lição para nós aprendermos aqui, daquilo que nós aprendemos aqui da palavra do Senhor. Como discípulos de Jesus, a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é: precisamos aprender a olhar as pessoas com o mesmo olhar de Jesus. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. Como discípulos do nosso Senhor Jesus, eu e você que estamos aqui na cidade de Rondonópolis, 2025, fevereiro, eu e você também precisamos aprender a olhar, a enxergar as pessoas com os mesmos olhos de Cristo Jesus. Acompanhe comigo aí, a partir do verso 1 até o verso 7, o que é que diz aí a palavra do Senhor, irmãos? Diz assim a Escritura: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem que pecou? Este homem ou foram os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele e nem pelos pecados dos pais. São palavras de Cristo. Mas para que se manifestasse nele a obra de Deus, é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-as nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, o homem lavou-se, e o testemunho da palavra do Senhor é que esse homem voltou vendo. Louvado seja o Senhor. Mas o que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui é que nós precisamos aprender a ter um olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus tem para elas. Olha só, irmãos, nós precisamos aprender esta valorosa lição para nós. E não é fácil, não é rápido, mas é como eu e você, discípulos de Cristo Jesus nessa terra, nós somos chamados a viver. Nós precisamos aprender a olhar toda a realidade que está em volta de nós, um olhar para a Escritura, tendo Cristo nosso Senhor como base da nossa vida. O que eu vejo aqui é que Jesus, ele está ensinando um novo meio, um novo modo de enxergar as pessoas. O que eu vejo aqui é que Jesus está ensinando os seus discípulos a não mais olhar as pessoas pela lente da cultura, não mais olhar os seus discípulos pela lente da tradição de homens. Jesus
está ensinando aqui aos seus discípulos a terem condições de olhar em volta, de olhar as pessoas, de olhar as necessidades. Ele está dizendo para os seus discípulos terem condições de enxergar as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, a cultura daquela época, aquilo que estava como crença na mente e no coração desse povo aqui, é de que o sofrimento humano, e nesse caso do capítulo 9, a cegueira deste homem, estava intimamente ligada ao pecado. Não é isso a pergunta dos discípulos para Jesus? O que estava na cultura popular daquela época é de que este homem era cego porque ele havia pecado, ou os pais dele haviam pecado. É uma ideia de causa e efeito. Os judeus no tempo de Jesus, eles admitiam que a cegueira, olha só, irmãos, ela era uma punição de Deus pelo pecado familiar. Você consegue imaginar quão terrível isso é? É por isso que os discípulos, eles olham para Jesus e ao verem este homem cego, eles fazem esse tipo de pergunta. Olha só o versículo 2: Mestre, quem que pecou? Causa e efeito. Eles estão olhando para a dor, eles estão olhando para o sofrimento, eles estão olhando para a indignidade daquele homem que está vivendo da compaixão, da misericórdia, de um homem que está vivendo à margem da sociedade. E os discípulos de Cristo estão olhando para Jesus e dizendo: quem foi que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus, então, irmãos, aqui, ele está ensinando os seus discípulos nesse sentido. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Eu preciso aprender. Eu não posso fechar os meus olhos para as necessidades que estão em volta de mim. Eu não posso mais fechar os meus olhos às minhas intencionalidades, às minhas inclinações para o sofrimento humano. Isso é assim. Você consegue imaginar por um instante a família deste homem cego de nascença? Para um pouquinho, irmãos, pense sobre isso. Você consegue imaginar os julgamentos que aquela família viviam, tendo como base esse princípio de causa e efeito? Era olhar para aquele homem cego, o julgamento vinha: meu Deus, o que será que esse homem fez para estar assim? Meu Deus, o que será que a mãe dele fez para que ele possa estar assim? Ele ou seus pais são grandes pecadores, é por isso que ele está assim. Você consegue imaginar este homem aqui cego ainda na sua infância? Você consegue imaginar a sua mãe pegando-o no colo e querendo sair na rua e a vizinhança olhando? Irmãos, notícia corre rápido demais, não corre? Agora imagina a cena: meu Deus, nasceu o bebê da nossa amiga ali no final da rua, nasceu, mas é cego, mas é cego. Aquilo que deveria ser um motivo de alegria para a família se transforma em maldição. O que é que nós fizemos? Você consegue imaginar por um momento a família saindo e recebendo olhares e julgamentos? Irmãos, é sério isso? Que tragédia eles devem ter vivido naquela época. Mas agora a luz do mundo chegou naquele lugar. Mas agora o Criador de todas as coisas olhou para a necessidade daquele homem. Ele não era alguém que não era mais visto à luz do mundo. O nosso Senhor resolveu ir ao encontro daquele homem. Irmãos, Jesus viu aquele homem naquele lugar. O texto está nos mostrando que Jesus olhou para ele. O texto está dizendo que Jesus teve compaixão, Jesus teve amor, misericórdia, bondade, cheio de graça. Antes, todo mundo que passava por ali, mesmo vendo, poderiam até passar de lado para não ajudar. Infelizmente nós vemos isso acontecer o tempo todo. Aqueles que têm as suas necessidades, muitas vezes nós que poderíamos ajudar, nós já olhamos de canto e muitas vezes a gente atravessa a rua. Outras vezes a gente finge
um homem que vivia assim, o Rei da Glória olhou para ele. Antes todo mundo passava e fingia que era cego para não vê-lo. Agora, Cristo Jesus olhou para ele. E eu acho impressionante porque o texto vai dizer que Jesus olha para ele mistura terra com saliva, e o texto diz que Jesus aplica isso no olho daquele homem. Um método tanto quanto questionável e incomum, não é verdade? Ele poderia pôr a mão na cabeça e dizer: está curado em nome de Jesus. Ele poderia pegar nas mãos, mas não, ele é livre para fazer o que bem entender. Aleluia. Ele é livre para caminhar por onde ele quiser. Louvado seja o Senhor. Ele é livre para receber todos aqueles que o procuram em suas necessidades. Louvado seja Cristo nosso Senhor. Ele é livre, irmãos. Ele é livre. Ele é livre. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos buscar ao Senhor e dizer: Senhor, abre os meus olhos porque eu quero te ver. Nós podemos olhar para ele e dizer: Senhor, me ajuda a olhar a realidade da vida a partir do Senhor no meu coração. Irmãos, é impressionante. Você se lembra de que tipo de material nós somos feitos? Nós somos feitos do pó da terra. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. E eu acho impressionante que ao mesmo tempo que Jesus está curando a cegueira de nascença deste homem, Jesus está curando a cegueira espiritual dos seus discípulos, ensinando para eles o seguinte: vocês precisam aprender a enxergar as pessoas como eu vejo. É impressionante isso, irmãos. É impressionante isso. O maior milagre é um homem que se tornou não mais cego e pode ver. Mas para mim um dos maiores milagres é os discípulos que caminhavam com ele não terem condições de acudir, de amparar, de ter misericórdia. Irmãos, o Senhor nos viu nessa noite aqui neste lugar. Nós poderíamos estar em tantos lugares. Nós poderíamos estar em qualquer lugar da cidade de Rondonópolis. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não cremos em acaso. Nós cremos na vontade soberana do nosso Senhor. Você está aqui para ouvir o Senhor te dizer: Ele te vê. Ele vem ao seu encontro. Ele tem cuidado de você. Ele não te desampara. Você não é esquecido pelo Senhor. Agora, a jornada do discípulo, nós precisamos compreender isso. Somos discípulos de Cristo, amém? Aleluia! Então, irmãos, o discípulo ele precisa aprender a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Às vezes nós vamos no mercado e muitas vezes nós podemos encontrar uma família pedindo uma ajuda. Se nós filmarmos antes que ela está lá e nós passarmos de lado, será que nós estamos agindo como verdadeiros discípulos do nosso Senhor? É verdade que às vezes a gente está numa situação muito complicada, mas muitas vezes nós podemos ajudar. Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer uma oração por você? Se eu te comprar uma água, você recebe. Se eu te comprar um chocolate, você come. Se eu te der um salgadinho, você come. Olha, se eu trouxer uma banana, um cachinho de banana, você recebe. Nós não podemos fechar os olhos. Afinal, o Senhor, Ele ensina os seus discípulos a enxergar na realidade a partir de quem Cristo, o nosso Senhor, é. Quem Ele é? Ele é amor, Ele é bondade, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é misericórdia. Esse é o nosso Senhor. A segunda lição que nós aprendemos aqui: a jornada dos discípulos. Então, em primeiro lugar, eu preciso aprender a enxergar com os olhos de Cristo. É verdade. Eu preciso ter compaixão.
eu preciso ter amor, graça, misericórdia. Mas a segunda lição que eu quero compartilhar nessa noite está aí do versículo 10 ao versículo 15. Como discípulos de Jesus, o testemunho não é sobre nós, é sobre Jesus. Quando nós formos testemunhar sobre aquilo que nós estamos vivendo, nunca deveria ser uma fala sobre nós. Olha como eu sou bom, olha só as coisas que eu sei fazer, olha só o esplendor da minha glória. Os discípulos de Cristo, quando eles vão testemunhar das coisas que estão acontecendo na sua vida, ele diz: a glória é do Pai. Tudo que eu estou vivendo é por causa da graça do Senhor. As coisas de ruim estão acontecendo, é permissão de Deus, e é porque eu não estou dando conta. A dificuldade está em mim. Mas quando as coisas boas acontecem, a glória é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso testemunho é sobre Jesus. Olha só o que diz o texto, versículo 10. O que diz aí no versículo 10? Então, como foram abertos os seus olhos? Nesse momento o homem já tinha se lavado no tanque de Siloé, já tinha retornado, e os vizinhos começaram a interrogá-lo. Então, como foram abertos os seus olhos? Verso 11. Ele disse: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse o rapaz. Versículo 13. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o texto está dizendo, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. E o verso 15 vai dizer: os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora eu vejo. Irmãos, nós precisamos aprender essa lição preciosa para nós. O nosso testemunho, ele sempre é sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja esse homem, ele era cego, nunca tinha visto nada. O testemunho da palavra do Senhor é de que ele era cego de nascença, nasceu cego, nunca havia visto o nascer do dia. Irmãos, você consegue imaginar uma pessoa cego de nascença? Esse homem nunca havia visto até então uma Coca-Cola bem gelada na sua frente, uma pizza de 4 queijos, daquela com borda recheada de chocolate. Você gosta? Uma delícia essa pizza. Ele nunca tinha visto. Se ele estivesse na nossa região, ele nunca tinha visto um pé de piqui, ele nunca tinha visto um pé de manga. Olha só, esse homem, até aqui, ele não poderia e não teria condições de ver absolutamente nada. E o que o texto vai dizer é que Jesus cuspiu no chão, preparou um barro e colocou nos olhos deste homem. Lá no versículo 7, o testemunho da palavra do Senhor é de que Jesus deu uma ordem para ele: vá lavar-se no tanque de Siloé. Agora, irmãos, pense conosco. E se fosse com você? O que você diria para Jesus? Você não conhecia ele. O cego estava ali, próximo à porta do templo, mas o texto não diz que ele estava clamando por Jesus. Lembra do cego Bartimeu? Jesus estava saindo de Jericó, rumo a Jerusalém, e ele ouve falar de Jesus, ele começa a gritar desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem aqui, ele não estava nem aí, ele não sabia quem estava ali, ele não estava procurando o Senhor. E Jesus para, ele ouve o cuspo, talvez ele ouve o barulho na terra,
e Jesus passa uma mistura de saliva e barro nos olhos, como você reagiria? Ei, o que é isso que você está passando em mim? Já não basta a minha condição? Você quer me humilhar? Havia naquela época, irmãos, também como cultura dos judeus, de que a saliva, ela tinha um aspecto, entre parênteses, medicinal. Por que entre parênteses? Porque não era um consenso em todo o povo, mas havia algo no imaginário judeu de que a saliva, ela tinha algo medicinal. E talvez você vai se lembrar da sua mãe ou da sua avó. Eu vi isso na casa da minha avó. Quando a gente tinha cãibra na perna, ela pegava a gente, fazia assim e passava no joelho. Quem já viu isso? Ninguém viu isso, irmão? Eu venho de São Paulo, irmãos, capital. Como que ninguém nunca viu isso? Vocês estão aprendendo uma coisa nova agora? Você já viu, irmão Wagner? Ô, irmão Wagner, não me deixa sozinho aqui não, irmão Wagner. Hein? Então o que minha avó fazia comigo? Ai, vó, tô com cãibra. Menino, vem pra cá. Ela me agarrava, ela passava, irmão. E era 2 dedos, irmão, mas não era um. Tinha que ser 2, senão dava certo. Ela passava e passava no meu joelho assim. Vai passar, fica aí que vai passar. Vocês querem saber se passava, né? Não passava. Não passava de jeito nenhum, mas ela não deixava levantar. Aí, porque eu ficava parado, o que acontecia? Passava. Aí eu saía. O que ela fazia para mim? Eu lembro até hoje. Ela fazia assim, ó. Não falei? Eu falei? Havia no imaginário judeu de que a saliva, ela tinha esse poder. Mas uma pessoa que fazia isso em público causava vergonha para outras pessoas. É por isso que eu estou perguntando: como que você reagiria diante desse movimento do nosso Senhor? Você sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu aprendo com este homem. Ele se moveu pela fé na palavra de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele não conhecia Jesus, ele nunca tinha visto a Jesus, mas ele se move pela fé naquela palavra. Vá se lavar no tanque de Siloé. Ele não podia ver. E eu fico imaginando esse homem agora com um lodo ou com barro no olho, talvez até com vergonha e cabisbaixo naquela situação, pedindo ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso chegar no tanque de Siloé. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso chegar no tanque de Siloé. Mesmo sem entender nada, ele confiou no Senhor. Louvado seja o Senhor. Ainda que você não entenda muita coisa, confie na palavra de Jesus para você, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Esse homem então chega naquele lugar. A Bíblia não relata o momento, mas eu fico imaginando. Esse homem chega no tanque de Siloé, nas águas daquele lugar. Ele começa a se lavar, e naquele instante, irmãos, os seus olhos se abrem para o esplendor. Naquele instante ele se lava e ele se vê totalmente curado pelas limitações da sua vida. Louvado seja o Senhor. Isso é belo demais. Isso é maravilhoso demais. Esse é o nosso Deus. É Ele que transforma vidas. É Ele que nos dá a condição de enxergar aquilo que a gente não vê. O Senhor curou as dores deste homem. O Senhor livrou este homem dos sofrimentos. Você consegue imaginar? O Senhor libertou a mente desse homem dos terrores que ele viveu a vida toda, sobre acusações de gente que falaram para ele: você só está assim porque seus pais pecaram. Misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. A luz brilhou nos seus olhos. O Senhor o encontrou naquele lugar. Ah, irmão, só Cristo Jesus é que pode dar vista ao céu. É só Ele que nos faz ver de verdade o que está acontecendo nas nossas vidas. E esse homem, quando ele é interrogado pelos seus vizinhos e pelos fariseus, o que ele faz? Ele dá glória ao Senhor. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva
passou nos meus olhos, me mandou eu lavar no tanque de Siloé. Eu fui, eu me lavei, e agora eu vejo para a glória do Senhor. Ô irmãos, vamos aprender isso. Quando o Senhor ele intervém na nossa história, quando Ele intervém na nossa vida, nós podemos dizer: isso que eu estou vivendo é por causa do nosso Senhor, a glória é dele. O nosso testemunho não é sobre nós, o nosso testemunho é sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você for falar da sua vida e das bênçãos que você está vivendo, a glória é de Cristo, nosso Senhor. Amém? Para nós terminarmos essa noite, a jornada dos discípulos. E talvez você esteja pensando: pastor do céu, não é fácil, hein? Discípulo de Cristo, aprender a olhar a realidade com os olhos do Senhor, a gente só consegue na força e do poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós podemos. E nós somos chamados a compreender que aquilo que está de bom, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. E a terceira e última lição está aí no versículo 24 em diante. Como discípulos de Jesus, independente das circunstâncias. Vou repetir: independente das circunstâncias. Fale sobre ele. A decisão de não falar é uma escolha. Quando você decide não falar, você já está escolhendo. Algum tempo atrás eu trouxe uma historinha que a gente aprende na IBD quando é criança, do muro. Quem lembra? Vou repetir. A historinha do muro. A gente ensina, ou pelo menos ensinava na minha época de EBD. Não tem muito tempo que eu frequentei a EBD da igreja, mas ensinava. Existe um muro. Pense no muro. Lá em cima tem um homem. De um lado tem Jesus, do outro lado tem um diabinho. E aí eles contam essa história para a gente. Que Jesus está do lado lá dizendo: desce, meu filho. Desce do muro. Não fique em cima do muro. Desce do muro. Eu estou aqui. Eu posso sarar as suas dores. Eu posso curar as suas feridas. E o homem começa a ficar indignado porque o diabinho não fala nada. Aí ele olha para Jesus e ele olha para o diabinho. Aí ele faz uma pergunta para o diabinho: você não vai me chamar para ir para o seu lado? E aí o diabinho diz: não vou não, porque o muro é meu. O muro é meu. Nós precisamos compreender, irmãos, que a decisão de não falar sobre Jesus é uma decisão. E discípulos de Jesus, eles compreendem que a nossa fé precisa ser compartilhada. Pensa no homem que ficou impactado com esse encontro com esse rapaz. E independente da situação pela qual ele estava prestes a viver, ele testemunhou e falou sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só o que diz aí no versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? 27, ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por acaso querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Moisés. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Olha o homem olhando para os fariseus, irmão. Olha o que ele vai falar para os fariseus. Verso 30. Ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos.
ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Independente da situação ou circunstância, independente do lugar que você esteja vivendo, não tome a decisão de se calar. Proclame as glórias do Senhor. Diga aquilo que o Senhor já fez na sua vida e aquilo que Ele tem feito. Independente, meu irmão, fale sobre Jesus. Essa é a terceira palavra e a terceira lição que nós aprendemos aqui. Discípulos de Cristo entendem essa realidade. E no mundo em que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos guardar isso cada vez mais. Naquele lugar eu não posso. Aqui é melhor eu me resguardar, afinal eu posso sofrer algum tipo de represália. Irmão, em nome de Jesus, independente da situação, que você seja usado para manifestar a glória e o poder de Deus naquele lugar. Fale sobre Cristo. Esse homem, ele tinha acabado de ter um encontro com o Senhor. Eu e você que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, temos condições de falar sobre o que Jesus já fez na nossa vida, sim ou não? Amém. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, há um detalhe que chama a minha atenção aqui, está aí no versículo 14. O testemunho da palavra do Senhor diz que Jesus realizou esse milagre num sábado. Olha só, naquela época era proibido de qualquer maneira fazer um milagre no sábado. A revolta dos fariseus não é quanto a Jesus ter curado este homem, senão ele ter feito alguma coisa no sábado. Para os irmãos terem uma ideia, uma noção, quando nós vamos para a lei de Deus no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Está na lei de Deus, louvado seja o Senhor. Só que a interpretação que era feita pelos fariseus naquela época, eles acabavam colocando um peso nas costas de todo mundo. Isso porque a lei mosaica, das quais os fariseus detinham o poder, lhes levava a fazer isso. Os fariseus naquela época, eles haviam acrescentado inúmeras proibições no interesse de fazer o povo guardar a lei, entenderam? Os judeus colocaram muitos acréscimos que não estavam na lei, fazendo com que o povo fizesse aquilo para obedecer à lei. Para os irmãos terem um exemplo, nesses acréscimos que os fariseus haviam colocado na lei mosaica, para os irmãos terem um exemplo, no dia de sábado era proibido para o judeu cuspir no chão. Estava na lei dos homens. Então aqueles homens fariseus, ao ouvirem o relato, como assim? Ele cuspiu no chão? Eles estavam em crise por coisa pouca. Eles estavam em crise por uma proibição que não estava na lei do Senhor. Mas nós sabemos, nós cremos, Cristo Jesus, Ele é o cumprimento de toda a lei do nosso Senhor. Aleluia! Ele é o cumprimento da lei. Os fariseus em crise, porque Jesus cuspiu no chão, preparou terra, passou no olho e curou aquele homem. Ele que é o cumprimento de toda a lei de Deus, Ele que é o Messias prometido. Jesus é o nosso sábado. Nós queremos isso. Jesus é o nosso lugar de descanso. Nós queremos isso. Não é Agostinho que diz que o nosso coração só encontrará descanso
em Cristo nosso Senhor. E é verdade. Um monte de gente atribulada, um monte de gente inquieta, um monte de gente que não consegue mais viver, mas nós só encontramos o descanso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deposite a sua vida nele, deposite a sua casa no Senhor, se entregue de totalidade a sua mente, o seu corpo, o seu coração ao Senhor, a este que tem poder de criar e de dar nova visão a gente que não tem condições de ver. Irmãos, a jornada dos discípulos tem esse caminho. Não importa mais o lugar, todos precisam ouvir sobre o que Jesus fez. Você consegue perceber que a nossa fé em Cristo, ela está intimamente ligada a uma decisão de falar? Nós falamos semana passada, e é bom me lembrar, nós não podemos ser crentes 007. É a ideia de você ser um espião aonde você está. Lá na sua sala ninguém sabe que você é um discípulo do Senhor. Lá na empresa ninguém sabe que você entregou sua vida ao Senhor. Na sua família o povo não sabe, o povo tem uma vaga lembrança, porque você ainda não compreendeu que a nossa fé em Jesus, ela precisa ser falada. E há uma diferença entre dizermos que somos crentes em Jesus e de que somos discípulos do Senhor. Você é crente? Eu sou crente. Você é crente? Eu sou crente. Eu creio em Jesus. E um monte de gente que crê em Jesus e que não vive a realidade da igreja como corpo, como unidade e comunhão. Um monte de gente que diz que crê em Jesus, mas que não se permite ser pastoreado, não se permite caminhar junto. Um monte de gente que crê em Jesus, mas não consegue compreender a beleza da multiforme graça de Deus. Mas os discípulos de Jesus, eles são caminhados e eles têm uma disposição de dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Os discípulos de Jesus tomam a decisão de viver à luz dessa realidade. Ide e fazei discípulos. Discípulos que estão fazendo discípulos de Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, o Senhor é Ele que tem iluminado a nossa vida. E é Ele que ilumina o nosso coração para vermos tudo que está acontecendo conosco. A minha oração é que Ele abunde graça no seu coração e que você saia daqui incomodado com isso. Como assim, pastor, incomodado? Incomodado no sentido de você olhar para dentro e dizer: Senhor, essa palavra falou demais comigo. Eu preciso aprender a olhar as pessoas a partir do Senhor. É eu que preciso aprender a testemunhar e apontar para o Senhor, porque afinal de contas tudo é do Senhor. E eu preciso, Senhor, independente do lugar, das circunstâncias, ser uma testemunha viva do Senhor. Esse homem estava sendo interrogado pelos fariseus, e os fariseus estavam doidos para condenar Jesus e qualquer pessoa que estivesse junto dele. E a condenação dos fariseus aqui é que ele seria expulso da sinagoga. Ao expulsarem uma pessoa da sinagoga, isso aconteceria num ato público. E a ideia que se tinha é que se alguém fosse expulso da sinagoga, aquela pessoa agora passaria a estar vivendo debaixo da ira do Senhor. Certamente esse homem sabia disso, mas ele teve a sua vida completamente transformada pelo Senhor. Ele não se cabia mais em si mesmo. Não é ele que diz aí no versículo 30: é impressionante, vocês
defendem, vocês que falam, é impressionante vocês não saberem quem é Ele. Porque foi Ele que me abriu os olhos. Porque foi Ele que trouxe vida à minha vida. Porque foi Ele que mudou a condição da minha vida. Não me importa quem são vocês, irmãos, é sobre isso. Então, em nome de Jesus, o lugar que o Senhor tem te colocado, que você seja uma testemunha viva do Senhor lá. Que você fale sobre o que Ele tem feito na sua história, na sua vida. Afinal, se calar é uma decisão. E a nossa fé em Cristo, ela deve ser vivida assim. Esse homem não passou num período de discipulado, passou 6 meses de discipulado para batizar. Eu não vejo. Aqui não. Esse homem não. Eu não vejo ele participar de um treinamento de liderança. Participou? Eu não vejo esse homem sendo acolhido e dizendo: agora que você aceitou o Senhor, senta na igreja e aguarda mais um ano. Esse homem foi tão impactado pelo Senhor que não se cabia em si. Vocês querem me levar nos fariseus? Vamos lá! Porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei o que o Senhor fez no meu coração. Irmãos, você sabe o que o Senhor fez na sua vida? Você tem condições de olhar para você agora e dizer: obrigado, Senhor, o Senhor transformou a minha história. Por isso eu quero te fazer um encorajamento. Eu quero encorajá-lo nessa semana. Você testemunhar para 2 pessoas sobre aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Afinal, se nós nos calarmos, é uma decisão. E o que o Senhor está tratando conosco aqui é que a nossa fé precisa ser compartilhada. Pastor, eu não sei como abordar. Você pode estar no seu trabalho e você começa a orar: Senhor, me ajuda, eu quero falar do Senhor para alguém aqui. Nós vamos orar aqui, mas você pode dizer: Senhor, me ajuda, eu quero falar sobre o Senhor para alguém aqui. E você vai orando: Senhor, é para aquela pessoa. Senhor, prepara. E aí, quando o Espírito Santo do Senhor te der clareza, você pode começar dizendo assim: oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Eu já te contei o que Jesus fez na minha vida. A pessoa tem 2 respostas: não, me conta. Olha, deixa eu te falar o que o Senhor fez. E você vai testemunhar isso para o Senhor. Mas a pessoa também pode falar: eu não quero saber. Esteja preparado. Ninguém é obrigado a te ouvir. Amém? E nós não somos crentes chatos. Somos? Nós não vamos agarrar o cara, amarrar. Você vai ouvir sim. Nós não faz isso. Mas nós temos condições de fazer. Vem cá. Eu já te falei o que o Senhor fez na minha vida. Olha só, deixa eu te falar o que o Senhor fez na minha vida essa semana. Eu já te contei do meu carro que ficou quebrado 6 meses. Uma luta, rapaz. Deixa eu te contar o que o Senhor fez. Eu aprendi que eu sou incapaz de prover muita coisa foge do meu controle. Mas eu aprendi que a provisão da minha casa está no Senhor. Por isso eu não sei o que você está passando, mas eu quero orar por você. Irmãos do céu, nós temos condição de fazer isso. Nós temos condição de mandar um zap para alguém: fulano, eu estava pensando em você aqui, e eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor. Irmãos, todos nós temos condições de testemunhar sobre o que o Senhor já fez na nossa vida. Amém? Por isso eu quero te encorajar. 2 pessoas. Pode ser na sua sala, pode ser lá no campo de futebol, pode ser ali na vizinhança. Combinado? 2 pessoas para você dizer: eu já te disse o que o Senhor fez na minha vida. Deixa eu te contar um pouquinho. Olha só como Ele me ajudou nessa situação. Nós precisamos, irmãos, testemunhar e compreender que nós não podemos mais ficar calados. E é na singeleza do Evangelho que o Senhor vai nos usar. Você crê? Fique em pé.
Vamos orar? Feche os seus olhos, irmãos. Eu quero que você traga à mente agora pelo menos 2 pessoas que você vai compartilhar sobre aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você vai orar por ele, você vai orar com ele, e você vai dar glória ao Senhor. Olha o que ele fez por mim. Talvez você possa contar o testemunho, a sua conversão. Louvado seja o Senhor. Talvez as bênçãos do Senhor são tantas que você vai falar sobre aquilo que o Senhor fez na sua vida semana passada. Olha só o que o Senhor fez na minha vida terça-feira passada, rapaz. Eu estava indo embora, meu pneu furou, eu fiquei sabendo que teve um acidente na frente. O Senhor me livrou de um acidente, porque eu creio nisso, eu não creio no acaso. Se o pneu fura, não é Satanás. Satanás não tem poder sobre nós, irmãos. Amém? Ele não tem poder sobre nós. Para aqueles que o Espírito Santo de Deus habita dentro de si, a eternidade habita no nosso coração. Ele não tem poder algum sobre nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus, obrigado porque o Senhor se revela a nós como a luz do mundo. Essa luz que aquece o nosso coração. Essa luz que nos dá a direção para caminhar. Essa luz que mostra o caminho. Essa luz que nos guia. Essa luz que irradia a nossa vida. Essa luz que nos dá a condição de discernir aquilo que está à nossa frente. A luz do mundo é o Senhor Jesus. Pai, agora eu quero apresentar ao Senhor a minha igreja a Ti, homens e mulheres do Senhor, crianças, adolescentes e jovens que pertencem ao Senhor. Pai amado, que nesta semana o Senhor os use de maneira poderosa e sobrenatural, e que haja, Senhor, uma disposição de compreender o chamado do Senhor para nós e o tempo do Senhor para nós. Discípulos que anunciam o Senhor na vida. Gente que aprendeu que agora a vida deve ser olhada a partir do Senhor. As circunstâncias assim, o nosso trabalho é assim, a nossa casa é assim, a nossa vida é assim. Toda ela deve ser enxergada à luz do Evangelho de Cristo nosso Senhor. Pai, me ajuda a cada vez mais ser parecido com o Senhor, para que assim eu possa, Senhor, anunciar a Ti aqui na cidade de Rondonópolis, para que mais pessoas possam se parecer com o Senhor. Ó Deus, abençoe os meus irmãos. Senhor, os livra do mal. Que o Teu Espírito Santo fortaleça, fortifique, ó Deus, e que o Senhor nos dê a todos nós condições e oportunidades de nessa semana ainda de testemunharmos sobre o Senhor. No poder de Cristo que nós oramos. Amém, 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 irmãos. Essa é a direção que o Senhor tem para nós. Nós já falamos sobre isso semana passada, falamos agora, e durante todo o mês de fevereiro será assim. Eu vejo um homem que conheceu a Cristo e que não se cabia em si e que só podia anunciá-lo para aqueles que deveriam saber quem ele era. É por isso que eu digo que todos nós temos condições de testemunhar sobre o Senhor. A minha oração é que você pegue isso para você. A minha oração é que você diga: Senhor, se tem alguém que vai falar sobre o Senhor, sou eu mesmo. Eis-me aqui. Se é para falar, Senhor, usa a minha vida. A minha oração é que você receba essa palavra e diga: Deus, o pastor falou 2, mas eu quero pedir 10 pessoas para me anunciar essa palavra. Não só 10, Senhor, 15 pessoas. Oh glória, quem dá mais? Aleluia. Não solta assim, irmãos. Não cruza seus braços não, solta ele e diga: eu recebo o Senhor para a glória de Deus. O desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha uma semana de vitória, de bênção na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, nosso Deus, a consolação do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus esteja sobre você, mas não só hoje, para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Meu irmão, Deus abençoe você em nome de Jesus. Como eu disse, que você tenha uma semana de bênção e de vitória no poder do Senhor. Você não pode ir embora sem dar 7 abraços. Combinado? 7 abraços, irmãos.
Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Aos nossos visitantes aqui, vocês não podem ir embora sem antes me dar um abraço para a glória de Deus. Deus abençoe vocês.